eu comecei a ter problema com tipo de uma depressão na época da pandemia, e acabou que o fato da gente ficar muito fechado dentro de casa, às vezes vinha uma pessoa ou outra, fazia uma coisinha ali, outra aqui, começamos a tomar uma bebidinha ali, outra bebidinha aqui, e aquilo foi aumentando gradativamente sem que eu percebesse. E à medida que as coisas foram passando, eu percebi que aquilo foi aumentando. Então, se hoje eu tomava 2 latinhas de cerveja, amanhã eu queria 3, depois da manhã eu já queria 4, e quando eu estava sem o efeito da bebida, eu comecei a perceber que eu estava ficando deprimida, triste, e aquilo só piorava. E quanto mais triste eu ficava, mais eu bebia, porque a bebida me ajudava a sentir uma melhor sensação, ela me dava uma euforia. Até que chegou um ponto, um dia, que eu bebi muito, numa semana que eu estava atolada de problemas, e eu bebi muito, muito nesse dia, era uma sexta-feira, e no outro dia, quando eu acordei, eu senti uma coisa muito ruim dentro de mim. Eu percebi que eu estava perdendo a vontade de viver. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida, mas eu estava sem vontade de viver. E eu, nesse dia, acordei e fiquei pensando, Senhor, me ajuda. Era uma ressaca moral, sabe? Uma coisa que doía. E foi a primeira vez que eu fiz uma oração assim, eu me ajoelhei e pedi para o Espírito Santo tocar a minha vida, tocar o meu coração, que ele me desse uma luz, ele me guiasse para que eu saísse daquela situação, porque eu não queria que aquilo acontecesse. E Deus me atendeu no mesmo dia. Nesse mesmo dia eu estava conversando com uma amiga minha, Ana Carolina, que eu considero como uma irmã para mim. Ela falou comigo a respeito que estava tendo um programa, que estava tendo um programa diferente na igreja aos domingos para quem não era da doutrina, né? E eu fui até lá. E aí me ofereceram o curso bíblico, foi um dia muito especial para mim, porque eu fui assim meio que duvidando, mas como eu tinha feito uma oração para o Espírito Santo e a situação ocorreu para que eu fosse lá e eu fui. A partir daí eu comecei a estudar a Bíblia, né, fazer os estudos e a ouvir a Rádio Novo Tempo. Eu percebi que tudo que eu escutava na rádio, ela apaziguava meu coração e o meu espírito, né? E aí você começa a perceber a importância que a Bíblia tem nas nossas vidas. É uma coisa assim, é um presente maravilhoso que Deus nos deixou e a gente não tem noção. E eu ouvia todos os programas da rádio, os louvores, e aquilo ia me abrandando, me dando paz. Às vezes, algum dia que eu estava mais triste, eu ligava, aquilo já me ajudava a melhorar. E a partir daí eu comecei a ter resistência para não beber o álcool, né? Foi um processo, né? Não foi assim de uma vez, que hoje eu até custo acreditar como que eu cheguei a tal ponto, mas foi um processo e que hoje, graças a Deus, para mim é uma vitória. A Rádio Novo Tempo, ela tem vários canais assim que a gente pode aprender, que a gente pode estudar, e você começa a se familiarizar com aquele mundo fantástico de Cristo, da Bíblia, e aquilo vai ficando, você vai querendo cada vez mais, e é onde a gente começa a aprender mais, a entender mais, e eu acho que isso faz toda a diferença na vida da gente, toda.